meu irmão, minha irmã, cá estou eu de volta. Hoje eu quero falar de um assunto, assim, bem pertinente nos dias atuais. E muito curioso e até polêmico, de certa forma. Eu quero falar sobre coração e razão, ou emoção e razão. O que eu quero dizer para vocês? Vocês já ouviram aquela frase que diz: siga o seu coração, faça o que o seu coração mandar que você faça? Vocês já ouviram? Com certeza você já deve ter ouvido falar essa frase. Eu ouvi alguém falar essa frase em algum lugar, por algum momento da vida, ou até você já pode ter usado essa frase. Mas hoje eu venho questionar uma coisa com você. Essa frase, ela realmente é bíblica? Essa frase, ela é respaldada pela Escritura? O que o Senhor diz para nós em relação a esta frase? Então, vamos ver, né? O que o Senhor tem para nos dizer sobre essa frase. Bom, quando nós falamos coração, nossa, eu segui o meu coração, eu fiz o que o meu coração sentiu. O que coração quer dizer nesse contexto? Tá? Porque o coração é um órgão humano, sim, mas não nesse contexto. Eu digo no contexto bíblico. O que quer dizer quando nós falamos sobre ouvir o coração? Coração, nesse contexto, ele quer dizer emoção, né? Tudo que é a nossa emoção, né? O que nós sentimos com emoção, quando a nossa emoção está envolvida, a gente fala coração. Por exemplo, quando alguém diz que está apaixonado, ela fala: ai, meu coração se apaixonou por alguém. Uma paixão. O coração ali significa a emoção que ela está sentindo naquele momento. Ela chama de coração, mas na verdade é emoção, porque o nosso coração é só um membro, um órgão que bombeia o sangue, né, nas veias. Só isso. Tem outras funções, óbvio, mas é um órgão que tem essa função. Quando a gente fala de sentir algo, não é no coração, é na emoção que nós sentimos. Então vamos ver o que a palavra do Senhor tem para nos falar sobre o nosso coração ou a nossa emoção. Vamos lá. Se você estiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar comigo, pega a sua Bíblia, vamos ler em Provérbios, capítulo 4, no verso 23. Vamos lá. Eu gosto de ler, irmãos, eu gosto de ler, porque é melhor. Vamos lá, Provérbios, capítulo 4, a partir do versículo 23. Se você quiser depois ler o capítulo inteiro, boa coisa é. Mas para resumir, para não delongar muito, eu vou ler a partir do versículo 23, que já vai direto ao foco. Olha aqui, ó. Sobre tudo o que se deve guardar. Eu tô com a Bíblia aqui, tá, irmãos? A minha Bíblia é uma versão, não é a melhor preferida minha, tá? A minha preferida é a ACF, que eu acho ela uma linguagem melhor, mais difícil de se entender, mas é uma linguagem mais fiel. Mas eu tô com a ARC aqui, que é Almeida Revista e Corrigida, tá bom? É uma linguagem boa também, porém não tão boa quanto a ACF. Então vamos lá, Provérbios 4, a partir do verso 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca, e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Olha bem o que esse texto está dizendo, irmão. Meu irmão, minha irmã, né? Que de tudo que nós devemos guardar no nosso corpo todo,
nós temos que guardar o nosso coração, porque é dele que sai todos os pecados. Tudo de bom que nós fazemos, nossa boa intenção ou a nossa má intenção, ela procede do nosso coração ou da nossa emoção. Então nós devemos guardar o nosso coração. E pode ver que mais abaixo no texto, aqui no versículo 26, está falando para ponderar. O que é ponderar? É você analisar, é você parar, você pensar, você usar a sua razão. Porque veja bem, quem consegue ponderar alguma coisa agindo por emoção? Creio que ninguém, né, meus irmãos? Ninguém consegue, na hora que está com a emoção aflorada, ponderar alguma coisa. Porque a nossa emoção, ela faz com que nós ajamos de forma impulsiva, mais preocupado com o nosso bem-estar momentâneo do que com assim, o que é importante de fato. E a nossa emoção, ela faz a gente chorar, ela faz a gente sorrir, ela faz a gente não medir as consequências de uma decisão. E é um pouco perigoso, né? A gente agir pela emoção. Por isso que a palavra do Senhor nos alerta sobre isso, né? Haja com a razão e não com a emoção. Em Jeremias, vamos ler Jeremias? Jeremias, capítulo 17, verso 9. Vamos lá, irmãos. Se você estiver com a sua Bíblia, boa coisa você faz é acompanhar a leitura, tá? Porque a gente tem que matar a cobra e mostrar a cobra morta, né? Vamos lá, Jeremias, capítulo 17, verso 5. Sempre depois é bom você ler o contexto, ler o capítulo todo, né? Eu não tô lendo tudo aqui para resumir. Verso 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Bem, e mais para baixo, no versículo 7, diz, bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Enganoso, no verso 9 agora, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Então aqui, irmãos, está bem claro que o nosso coração não é confiável, a nossa emoção não é confiável. E por que eu li 2 versículos aqui a mais para cima? Eu comecei do 5, né? O que fala do coração é o 9. Mas eu li a partir do 5, que diz que maldito é o homem que confia no homem. Por que eu li esses 2 textos, esses 2 versículos também? Por exemplo, muitas vezes nós estamos com uma necessidade, nós queremos um exemplo para o irmão ou a irmã entender. Nós queremos comprar uma casa, nós precisamos de uma casa, ou nós queremos comprar um carro, ou a gente quer entrar em um relacionamento, por exemplo. E o que a gente faz? A gente sabe que nossa condição momentânea, aquela parcela da casa vai ser um pouco alta, vai dar uma sufocada no nosso orçamento. A gente sabe que o carro também, a parcela é alta, o que a gente ganha vai deixar a gente um pouco sufocado. Ou então o relacionamento, a gente vê os sinais de que aquele relacionamento, aquela pessoa que nós estamos escolhendo, ela não está muito de acordo com o princípio bíblico que o Senhor deixou para nós. E aí nós pensamos, eu vou buscar a palavra. Porque mesmo que eu tô vendo que a minha condição não está muito de acordo, ou aquela pessoa que eu estou escolhendo para me relacionar, a gente vê os sinais, a gente ignora os sinais, porque a gente busca a palavra e diz, não, tá tudo conspirando contra, mas se a palavra me autorizar,
Se a palavra me autorizar, eu posso ir sem medo porque o Senhor garante. Não é assim que muitas vezes nós agimos? Mas agora, irmão ou irmã, eu quero que os irmãos entendam uma coisa. O que é buscar a palavra do Senhor para tomar atitudes na nossa vida? A palavra do Senhor está aqui. A palavra do Senhor está aqui. Essa é a palavra que nós devemos buscar. Por quê? O Senhor já deixou escrito, Ele já deixou decretado aqui nesse livro, quais são os princípios que estão de acordo com Ele, de acordo com a vontade dEle. E esses princípios é que nós devemos ler a palavra, observar esses princípios e, de acordo com esses princípios, nós devemos escolher as coisas usando a nossa razão. Isso é um culto racional. Nós usarmos a palavra do Senhor como princípio que já foi decretada, já foi escrita e deixada para nós, e usando a nossa razão, analisando o princípio que o Senhor deixou, ali nós vamos saber escolher. Será que eu realmente posso entrar em uma dívida de uma casa? O que a palavra está dizendo? Qual é o princípio que eu tenho que observar para eu comprar ou não a casa? Será que a palavra do Senhor está me autorizando mesmo a entrar nesse relacionamento? Qual é o princípio de um relacionamento bíblico que eu devo observar para eu poder e acatar, para eu poder entrar nesse relacionamento? Porque se eu não observar esse princípio bíblico, não vai ser profecias que vai nos falar de boca de homens, que vai nos garantir nada. Porque olha, eu observo, e eu estou falando tudo isso, não estou dizendo que eu não faço, tá? Não, eu também, todos nós, agimos muitas vezes errado e quebramos a cara, né, irmãos? Nós quebramos a cara por não observar os princípios bíblicos, por não observar o que está aqui. Nós muitas vezes ouvimos profecias dentro de um culto onde a igreja está repleta de pessoas. Muitas vezes, muitas pessoas com o mesmo problema que nós. E nós vamos lá, não, eu quero ouvir a palavra. Aí vem uma palavra. Vai, faz, eu estou te autorizando. Aí nós vamos lá e acatamos aquela palavra. E nós não analisamos. Porque o Senhor, a palavra dele é uma só. É sim, sim, não, não. O Senhor deixou um princípio aqui para nós seguirmos. A nossa vida não está em conformidade naquele momento com esse princípio que está aqui. Aí nós vai ouvir uma profecia. E nós segue a profecia e não analisa o princípio aqui, ó, descrito aqui na palavra. Depois nós vamos nos dar mal, vamos sofrer as consequências dos nossos atos. Porque nós agimos ali naquela emoção da profecia. Porque quem não está precisando de alguma coisa e vai buscar, e aí aquele profeta fala, e a pessoa na emoção do momento quer ouvir aquilo, ela quer ouvir aquilo. Ela quer ouvir um sim. Ela quer ouvir, vai, compra a casa. Ela quer ouvir, vai, entra no relacionamento, vai, compra o carro. Ela quer ouvir aquilo. O coração dela, a emoção, o sentimento, quer ouvir aquilo. Mas o princípio bíblico, se ela analisar, a vida dela não está de acordo. O relacionamento não está de acordo. Mas ela prefere ouvir o profeta falar. Aquele profeta falar. Depois o que acontece? Não dá certo. Ela fica endividada, ela não consegue pagar a conta. Acontecem muitos processos ruins a partir dali. O relacionamento dá errado. Aí o que ela vai falar? Não, mas eu busquei a palavra. Deus me autorizou. Aí a pessoa vai colocar a culpa em Deus depois. A pessoa vai colocar a culpa em Deus, sendo que ela não observou o princípio bíblico. Ela ouviu uma profecia dentro de uma igreja repleta de pessoas, várias, muitas vezes com a mesma intenção, com o mesmo problema. Ela preferiu ouvir a profecia e depois ela se dá mal e ela põe a culpa em Deus. Então, onde eu quero chegar, irmãos?
será que é seguro de verdade nós confiarmos a nossa vida espiritual, as nossas decisões aqui nessa terra, em terceiros, em profecias de homens que muitas vezes não está seguindo o princípio bíblico? Será que é seguro, irmãos? O que é mais seguro? Nós usarmos a nossa razão e analisarmos os princípios que o Senhor deixou para nós? Porque o Senhor fala na sua palavra, se nós seguirmos os princípios que Ele deixou para nós, e nós seguirmos tudo que está aqui nesse livro, e nós não desviarmos, como lemos aqui agora há pouco, não desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, que nós vamos bem na vida. Mas aí nós decidimos ignorar esses princípios e buscar uma profecia que não está em conformidade com os princípios que a palavra nos deixou escrito, e aí nós erramos, e aí nós sentimos que o culpado é Deus. Nós colocamos a culpa no Senhor, e o Senhor não tem culpa nenhuma, porque se nós seguirmos esses princípios que o Senhor nos deixou, nós não vamos errar. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos e das irmãs hoje sobre esse assunto. Observar melhor quando a razão está falando e quando a emoção está falando. Porque você vai ali no culto, você ouve a palavra, você acha que falou com você, aí você chora muito, você fala, não, o Senhor falou comigo, mas na verdade você está necessitado de ouvir aquela palavra. Você ouviu o que você queria ouvir. O que você queria ouvir. É claro que você vai chorar. É claro que o seu coração vai arder, porque você está emotivo naquele momento. Sabe? Você está emotivo. Então você está tomando uma decisão de acordo com a tua emoção e não de acordo com o princípio que a palavra deixou para nós. Muito cuidado quando nós tomamos decisões importantes na nossa vida, que pode acarretar sérios prejuízos para o resto da nossa vida. E quando tomamos essas decisões, é embasado em profecias e não no princípio bíblico que o Senhor deixou para nós. Então é isso, irmãos, devemos tomar cuidado, porque o nosso coração, por ele ser enganoso, ele pode se enganar, ele pode errar, ele pode se iludir, ele pode se corromper e assim fazer com que nós tomemos decisões erradas. Romanos capítulo 8, no verso 16, diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. O Espírito Santo de Deus, ele testifica em nós, não nas nossas emoções, mas no nosso espírito, na nossa razão, entendeu? Não é na nossa emoção que o Espírito Santo, ele nos convence. Quando o Espírito Santo, por exemplo, nos convence do nosso pecado, da justiça, do juízo de Deus, ele convence a nossa razão. Racionalmente nós entendemos que nós somos pecadores e que nós precisamos da misericórdia, da graça de Deus mais do que tudo nessa vida. Então não é pela emoção, é pela nossa razão que nós compreendemos isso. E da mesma forma, nós temos que compreender os ensinamentos do Senhor, os princípios do Senhor, racionalmente e não emocionalmente. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto está dizendo o quê? Que o nosso sacrifício vivo perante o Senhor é o nosso culto racional. E o nosso culto racional, ele usa o que? A nossa razão. Esse é o culto que o Senhor se agrada.
É assim que o Senhor se agrada que nós tomamos as nossas decisões, racionalmente, arrazoando tudo, analisando tudo, segundo o princípio do Senhor. Se nós usarmos a nossa emoção, nós não conseguimos entender. Nós não conseguimos entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A nossa emoção aflorada, nós só tomamos decisões erradas. Nós só erramos perante o Senhor. Então é isso, meus irmãos. Por hoje é só uma reflexão que eu queria ter com os irmãos, tá? E em breve eu volto com um novo vídeo. Então, segue o canal, dá joinha, comenta, compartilha, deixa perguntas e dúvidas aqui embaixo, que eu vou ter o prazer de estar respondendo todo mundo, tá? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Fiquem com Deus.